E hoje o assunto é sobre fluxo de produção e vendas, fluxo de compras e revendas e estoque mínimo. Então, vamos lá? Bem, no conteúdo anterior a gente já resolveu algumas questões sobre esse e sua relação com o EM e com o EMPA. E você também já está atento sobre a função e a finalidade do EMB. Neste conteúdo, a gente vai tratar de fluxo de produção e vendas, de fluxo de compras e revendas e de estoque mínimo, 3 pontos essenciais para quem desenvolve uma O, quer seja fabricando e vendendo, neste caso, vai observar o fluxo de produção e venda, ou para aquele que compra e revende, e neste caso, vai observar o fluxo de compras e revendas. Ambos precisam estar atentos à existência do estoque mínimo. Vamos começar pelo estoque mínimo. No conceito geral da administração, o estoque mínimo é aquele volume de mercadorias que eu preciso ter em estoque que vai garantir até que a reposição seja feita, ou seja, vai garantir o meu trabalho, a operação da atividade até que a reposição seja feita. Esse estoque, ele precisa ser calculado para que evite-se desperdícios e custos indevidos. Estoque, gente, é valor de dinheiro imobilizado. Portanto, ele precisa de uma especial atenção. O estoque, ele não só precisa de um ambiente de conservação adequado, como também de movimentação. Além disso, ele precisa da atenção financeira. E essa atenção financeira, no caso do SGS, principalmente focado no micronegociador, ele também existe, né? Ela também existe, melhor dizendo, a atenção financeira. Ela também existe. Portanto, quando você está desenvolvendo uma atividade com objetivo de lucro, você precisa estar atento ao seu estoque e ao estoque mínimo. Como é que eu calculo o estoque mínimo? O estoque mínimo ele é uma relação entre a quantidade de consumo médio dividido por a quantidade de dias que se opera. Como é que eu descubro o consumo médio? Bom, eu vou falar aqui de vendas. Digamos que eu venda 300 unidades de determinado produto por dia. Portanto, em 20 dias, eu tenho 6.000 unidades. Não é isso? Deixa eu conferir. Espera aí. Sem edição. 300 vezes 20 dias, 6.000 unidades. Certo? Certo. Ou seja, 6.000 unidades me atende uma venda de 20 dias. Mas digamos que o período de reposição leve aí uns 3 dias. Portanto, o meu estoque mínimo, qual é o meu consumo médio? 300 dias. O meu estoque mínimo vai ser de 900 peças, que vai garantir o meu funcionamento até o momento da reposição. O estoque mínimo, ele garante que você não vai sofrer de desabastecimento. É por isso que você precisa prestar atenção no estoque mínimo. Quando você tem uma atividade com objetivo de lucro, que gira estoques pequenos, você precisa saber, ainda mais se você tiver mais de um produto, quanto tempo médio eu levo para poder precisar de reabastecer e quanto tempo demora para se fazer esse reabastecimento, ou seja, o tempo que eu vou utilizar para poder vender aquelas mercadorias e o tempo que eu vou precisar para que o fornecedor me entregue. Uma coisa interessante nesse processo é o seguinte: quando há risco de desabastecimento, quando você tem apenas um fornecedor para determinada mercadoria, você sofre com risco de desabastecimento. Porque se ele tiver algum problema, você certamente ficará sem produto por um tempo que você talvez não possa suportar. Portanto, é importante você ter mais de um fornecedor com produtos semelhantes, com preços parecidos para determinado produto, para que você não fique desabastecido em caso de problema. Outro ponto a pandemia mostrou aí, né? As dificuldades de logística
onde você acaba tendo impedimentos para poder transitar de um ponto a outro, e isso dificulta o escoamento dos produtos, né, no processo de distribuição, e pode sim impactar a sua reposição ali num volume menor. Outro ponto que também pode afetar o estoque, né, o abastecimento, o reabastecimento, é o fato da quebra de um dos fornecedores ou de um representante que faz essa ponte. Às vezes o fornecedor ele é amplo, né, ele tem uma amplitude de atuação não só local, mas regional, enfim, porém aquele representante enfrentou uma crise financeira, não aguentou, quebrou, e aí ele vai deixar desabastecida a sua região. Então, para estes casos, você, no caso específico desse aí, ainda mais se não houver outro representante na área, próximo, que consiga fazer essa cobertura, não tenha tido a atenção da empresa para o que se repassava com aquele seu representante para evitar uma situação como essa, nesses casos a gente fica realmente extremamente vulnerável. E aí entra a flexibilidade, a criatividade e a inteligência do micronegociador para, vendo que está tendo algum tipo de curva nesse sentido, já se atentar para produto substituto ou para uma mudança de linha. Bom, voltando aqui ao fluxo, né? A gente falou sobre estoque mínimo, você já compreendeu como calcular o estoque mínimo. Se não, no SGS não muda com relação ao conceito geral. Você precisa primeiro descobrir aí qual é o seu consumo médio, você vai colocar o volume, você vai mensurar esse volume de venda mensal. Joyce, eu não tenho como mensurar isso, eu não sei como fazer isso. Você vai precisar observar durante um determinado período. Eu sugiro cerca de 3 meses de observação para você ter aí um volume médio adequado para conhecer o seu fluxo. Só que você tem que lembrar que dentro de um ano existem sazonalidades. Portanto, você vai realmente conhecer o seu volume médio com o seu histórico, quando você olha para trás. Mas, se você tem já uma projeção, uma prospecção segura, mais firme, você lida aí, eu tenho 150 unidades por dia de venda de determinado produto. Vamos supor que você fez como W, esse exemplo eu ainda vou trazer, esse exemplo é novo, que resolveu revender bolachinhas de goma, e W vende 300 unidades de bolachinha por dia, certo? Cada pacote de bolachinha tem 50 unidades, portanto o W vende 6 pacotes de bolachinhas por dia, bolachinhas de goma. E eu vou trazer esse exemplo novo de W, que resolveu trabalhar com bolachinhas de goma, e W vai fazendo as suas reposições conforme o fluxo do representante da empresa. O representante ele tem uma carga de distribuição semanal, porém tem algumas dificuldades em fazer essa reposição em determinados dias fixos, porque ele fecha os pacotes para atender a sua rede. Não sei como o representante de W está administrando a sua logística, mas W conhece a sua logística. Então ele já sabe que tem algumas dificuldades nessa reposição, e assim ela pretende fazer essas reposições pelo menos 2 vezes para garantir o seu estoque mínimo, a fim de que, se esse representante ou fornecedor tiverem algum tipo de dificuldade, não fique desabastecido. Uma outra observação sobre dificuldade de abastecimento. Há uma prática no mercado muito comum, infelizmente ou felizmente, enfim, para quem pratica a prática de retenção. O que é isso? Quando determinado fornecedor vê que está começando a ter escassez do produto que ele tem e que ele pode ganhar mais um pouco mais para frente e não vai comprometer a validade do seu produto, eles retêm no estoque. Retém no estoque e diz que está faltando mercadoria. Nisso ele colabora para a escassez. E aí ele vem e reajusta o seu preço. Ao invés de ter uma prática de reajuste de preço numa política normal, né, aquela que faz a revisão, informa todos os clientes que vai haver, sem precisar adentrar nessa prática da escassez, alguns praticam isso.
Outra forma é a questão de interesse de mercado, onde você vê, às vezes, até a retenção de produtos in natura para que se tenha uma valorização por causa da depreciação, né, da perda de valor daquele produto no mercado, ou por uma oportunidade de ganhar um pouco mais devido ao histórico de escassez. Então, esses pontos existem e você, como micronegociador, precisa estar atento a isso. Voltando ao fluxo, quando você está falando de todas essas possibilidades de escassez e você está dizendo em estoque mínimo, você está falando de fluxo de compras e revendas ou de fluxo de produção e vendas, você está falando em giros. Eu vou focar agora em fluxo de produção e venda. Depois eu vou falar sobre fluxo de compras e reposições. Para você que fabrica e vende, você precisa estar atento aos materiais, né, às mercadorias que você utiliza para fabricar os seus produtos. Portanto, a sua atenção é nos diversos produtos que você utiliza e naqueles que lhe são substituto. E quanto você precisa garantir no seu estoque para poder girar a quantidade de receitas, né, ou a quantidade de volume de mercadorias a serem transformadas em determinado período conforme o seu fluxo de vendas. É o seu fluxo de venda médio, ou seja, o seu ticket, eu vou chamar aqui de ticket médio, né? Seu ticket médio que vai dizer quanto você vai precisar garantir por mês. Se você vende 150 peças de determinado produto em um dia, você tem aí e opera em 26 dias, então você tem aqui, ó, 26 dias vezes 150 unidades por dia, você vai ter 3.900 unidades mês. Aí, depois que você encontra essa quantidade de peças a serem fabricadas e vendidas por dia dentro de um período de um mês, de 30 dias, ainda que você opere com vendas em 26 dias, lembra-se que o seu gasto mensal previsionado precisa estar distribuído dentro dos dias que você recebe receita, e isso diferencia, por exemplo, no cálculo de base de remuneração, que é diferente nesse sentido, já é uma diferença entre o micronegociador e o trabalhador formal, é outra diferença. Mas vamos aqui, voltando. Quando você tem isso aqui, você lembra-se que tem que olhar o tempo que o seu fornecedor leva para poder repor as suas mercadorias. Ah, Joyce, mas eu fabrico e vendo, eu compro no mercado, no mercadinho. É habitual faltar mercadorias para que você faça a reposição. Portanto, pesquise novos produtos, os produtos existentes, conheça os substitutos para você não ficar sem. Isso é básico. Eu me lembro que quando eu fazia brigadeiros, eu estava sempre atenta a diversos tipos de chocolates que mantivessem uma linha de qualidade semelhante. Porque senão eu usava chocolate em pó e cacau em pó, dentro de uma concentração. Cacau em pó, 100%, né? Chocolate em pó, 50% cacau. Para que eu tivesse um resultado semelhante. Outra coisa que eu precisava observar eram as notas daquele cacau. Como era o resultado daquele cacau, a textura, a concentração daquela viscosidade final que aquele cacau tinha para que ele não pesasse o brigadeiro. Aconteceu, por exemplo, uma vez onde eu já tinha conseguido colocar um produto substituto do cacau, do chocolate em pó que eu usava, e porque ele havia aumentado muito de preço. Outro ponto, você precisa casar o custo dos seus produtos com o valor que você trabalha, que você opera. Porque quando um fornecedor ele tem uma alta de preços que vai impactar os seus números, você precisa ter um substituto também. Então, isso também impacta o seu giro de estoque e o seu estoque mínimo e o tempo que você vai repor. Por quê? Porque se por acaso aquele produto que você usa habitualmente tem uma alta repentina de preço, ou tem uma escassez de preço, você vai precisar buscar um substituto, você vai precisar dedicar algum tempo para achar um substituto. Não dá para ficar atirando no escuro. Por isso, é uma prática cotidiana. Você vai fazer reposição, ficar atento aos produtos, ficar atenta aos produtos substitutos, para que você, em um determinado momento,
não tenha falta. Então é preciso testá-los, isso é gasto, isso precisa estar previsto no seu gasto com diversos. Então toda essa forma de você trabalhar, ela não é aleatória. Há um método de você fazer isso. Observe que tem vários passo a passo, vários pontos que precisam ser observados. Então, você fez a reposição da sua mercadoria, garantiu para determinado período. Vamos dizer que essas 3.900 unidades que você produz, você leva aí, você faz a reposição de período mensal e você leva um dia para fazer essa reposição. Então, o que você precisa ter no estoque é exatamente aquilo que lhe garante caso você não faça no dia previsto, ou por uma questão de feriado, ou por uma questão diversa de uma encomenda que você tenha recebido maior, de uma ampliação. Então você precisa ter ali um resíduo no estoque. A ideia de estoque zero, o estoque mínimo e o estoque zero, né? O just in time com o estoque zero e o estoque mínimo para garantir o seu em tempo necessário, o seu just in time, no tempo justo. Quando você tem uma garantia e uma estabilidade de reposições dos seus produtos, você não precisa se preocupar com o tempo longo de reposição, ou seja, além do ponto de reposição previsto. Isso é preciso estar atento. Como assim? 3.900 unidades, você usa um dia para poder fazer a reposição. Você vai garantir aí mais um dia de produtos na linha em caso de problema para aquele ali. Foi a sua decisão. Então você vai ter mais 300 unidades, você vai ter 4.200 unidades, ou seja, você vai ter que ter produto, lembre-se que a gente está falando de fluxo de produção e venda, você vai ter que ter mercadoria, produto suficiente, né? Mercadoria ou produto? São mercadorias que você vai transformar em produto. Produto é sempre resultado de um processo de fabricação. Portanto, as mercadorias, nesse caso, para quem fabrica e vende, também podem ser chamados produtos sem nenhum conflito de entendimento. Então, você vai ter que ter produtos para trabalhar, para fabricar os seus produtos, ou seja, você vai ter que ter mercadoria suficiente para atender 4.200 unidades durante o período mensal para você conseguir atender a fabricação e o fluxo dos seus produtos. Então, fez a reposição. Qual é o movimento? Vamos começar aqui de um ponto que alguém está fazendo, iniciando uma obra, né, com fabricação e venda. Você fez a reposição do seu produto. Então, você deu uma entrada no seu estoque de um volume de mercadorias para atender um período mensal. Ou pode ser, esse período pode ser semanal, esse período pode ser diário. Aqui no exemplo eu estou usando o período mensal. Então, você abasteceu o seu estoque. O fluxo de produção e vendas para atender 4.200 unidades, onde os 3.900 é o meu estoque mínimo. Então, a marca do meu estoque mínimo é aquilo que me dá o consumo médio diário, no caso 300 unidades. Essa daqui. E o que eu tenho na reserva até zerar é exatamente o período que eu garanto funcionar até que a reposição esteja feita. É a minha margem de segurança para eu não sofrer com desabastecimento. Então, essa diferença neste exemplo aqui de 300 unidades a mais para garantir um dia de reposição é exatamente a minha margem de segurança. E a minha faixa de estoque mínimo bate na hora que pega ali os 3.900, o volume de produtos suficientes para fabricar as 3.900 unidades. Observe que eu medi todo o estoque para quem fabrica e vende em volume de produtos disponíveis para fabricar a quantidade de unidades necessárias para vender, ou seja, para atender o meu fluxo de venda. Necessariamente, você não vai focar numa caixa de não sei o que, 2 caixas, não. Você vai focar no volume de produtos que você utiliza para poder fabricar e atender o seu fluxo em unidade de produto acabado. Dessa forma, quando você bate ali os 3.900, você sabe que já tem que fazer reposição. E você tem que se programar. Aconteceu alguma coisa, você só tem um dia ali de folga. Este fluxo é para quem fabrica e vende. Não ficou claro? Eu vou usar outro exemplo. Vamos dizer que você vende 10 unidades por dia. Durante 26 dias, você tem 260 unidades. Porém,
você trabalha com produtos selecionados, com matéria-prima selecionada. E essa matéria-prima leva 5 dias para poder fazer a reposição. Portanto, você tem que ter um estoque mínimo de mais 50 unidades. Por quê? Porque você vende 10 unidades por dia. Então, o seu volume médio de venda são 10 unidades por dia. Ah, Joyce, eu vendi 12 num dia, vendi 13 no outro, vendi 15 no outro. Você vai ter que fazer essa média. Durante o mês. 12, mais 15, mais 13, mais 14, mais 20. Você vai somar o seu volume para você conhecer o seu estoque médio. Você vai somar o seu volume para você conhecer o seu ticket médio, ou seja, o seu volume de consumo médio. O que é isso? Consumo médio, consumo diário. O consumo, ele pode ser tanto direcionado para as mercadorias que você fabrica para poder vender, né? Quanto para os produtos que você utiliza para poder fabricar os seus produtos. Dessa forma, se você consome um determinado volume, vou voltar aqui ao exemplo anterior, para atender 3.900 unidades, você está consumindo para fabricar e transformar em produtos acabados e poder vender esses produtos. Se você compra para revender, você está consumindo um determinado volume de mercadorias que você vai revender. E o EUG também é um consumo, porque você está comprando um volume de mercadorias que serão utilizadas direta ou indiretamente na produção ou na revenda e você não vai passar para ninguém. É um custo que você vai absorver. O EUG é um estoque que não gera retorno direto. O EUG é um estoque de suporte. Já o estoque de mercadorias e o estoque de mercadorias e produtos acabados, eles são estoques que geram receitas. Eles existem porque eles trazem receita. E eles trazem receita porque tem um fluxo de venda e giro dessas mercadorias, quer sejam elas para revendas ou para a fabricação de produtos acabados que serão disponibilizados ao cliente. E esse fluxo é que faz com que a sua atividade com objetivo de lucro exista, possa crescer e continuar. É este fluxo de vendas que diz qual é o seu consumo médio, o seu ticket médio, que você precisa observar para fazer os reabastecimentos e o cálculo do seu estoque mínimo. Desse modo, para quem revende, aí agora eu estou falando de fluxo de compras e revenda, você tem que observar somente a parte inicial e a final de quem fabrica e vende. Qual é? A compra de mercadoria e aquilo que você tem de reposição para você, o tempo de reposição que você tem para oferecer ao seu cliente. Quem compra e revende não precisa se preocupar com aquele estoque de mercadorias que serão utilizadas para poder fabricar e vender mercadorias, produtos acabados. Portanto, enquanto que quem fabrica e vende tem um segundo estoque aqui, que é aquele de mercadorias, que é o end de mercadorias para transformar em produtos acabados, quem fabrica e vende só tem o estoque de mercadorias que serão vendidos ao cliente. Então, enquanto que quem fabrica e vende é o fluxo de produção e vendas. Para quem fabrica e vende, vai abastecer o estoque de mercadorias, vai transformá-los em produtos acabados e vai disponibilizar ao cliente. Este fluxo observado vai dizer aqui qual é a média de venda no dia, ou seja, qual é o seu consumo médio no dia, o seu ticket de venda médio, né? Esse ticket de venda médio vai estar amparado pela quantidade de dias que você vende, porém o seu mês é fechado por 30 dias. Por isso, você tem que sempre calcular em cima da quantidade de dias que você vende, porque são nesses dias que lhe trazem receita. Desse modo, você vai cobrir um determinado período, você tem um cálculo de venda média. Mas, quando você vai fazer a consideração das reposições, você tem que observar o mês, porque tem dias que você não vende, mas que vamos supor que tenha caído num dia de domingo que você não venda. Vamos dizer que a conta da sua reposição tenha caído nesse dia.
você não vai poder considerar o domingo. Você vai ter que considerar os dias seguintes. Então, todo esse processo de reposição precisa ser observado. Joyce, como que pode cair num domingo? É muito simples. Tem gente que trabalha no domingo, eu trabalho no domingo. Hoje em dia eu tento direcionar o domingo para outras atividades. Eu preciso de mais um dia de folga para conseguir dar conta aí das outras coisas. Folga não, né? Porque se você está substituindo uma atividade por outra, você não está tendo folga, você está arrumando espaço. Mas quando você tem aquele processo, vamos supor aqui, de volta ao exemplo das 3.900 unidades, essa curva de tempo que você fez, o planejamento de produção, tá vendo como está ligado ao planejamento de produção? Essas 3.900 unidades, elas fazem parte de um planejamento de produção. E aí, quando bate ali as 3.900 unidades, cai num dia que você não opere, ou que o mercado não esteja aberto, enfim, você vai ter que fazer no dia seguinte. Portanto, você está aqui na data atual, você tem que pensar mais do que 30 dias para frente. Fabrique e vende, você tem que pensar mais do que 30 dias para frente. Para que você veja qual vai ser a evolução das suas reposições e tenha tudo isso planejado e não sofra com desabastecimento. E em caso de cair em um dia que não vai ter como fazer essa reposição, você consiga planejar já para você fazer essa reposição com folga e com tranquilidade. Então, são 2, 30, 60 dias para frente para você não sofrer esses impactos. Você está no mês, eu estou no mês de junho. Se eu fabrico e vendo, eu tenho que pensar para um período de mês, por exemplo, eu estou falando de período mensal. Se você pratica para período semanal, você tem que olhar 2, 3 semanas para frente. Certo? A chave é essa. Se você olha apenas para uma semana, você está ignorando todas as outras possibilidades. Então, você tem que gerar um fluxo que lhe garanta um encadeamento da sua produção com mais de uma semana. Que aí você percebe. Para quem fabrica para a semana, para quem fabrica no consumo mensal, vai olhar para mais de um mês. Ou seja, os giros são os mesmos, o método é o mesmo, a questão é só uma questão de período. Eu fabrico para um dia, então você tem que olhar para mais de um dia. Fabrico para uma semana, tem que olhar para mais uma semana. Fabrico de 10 em 10 dias, tem que olhar para mais de 10 dias. Isso assim sucessivamente. Desse modo, você está sempre atento ao seu planejamento de produção, ao seu fluxo de vendas e ao estoque mínimo que você precisa manter. Bem, espero que tenha ficado claro. Não ficou claro? Eu faço outro, eu faço mais. Eu posso desmembrar esses dois e falar ainda um pouco mais especificamente de fluxo de produção e vendas e de fluxo de reposição. Não vejo necessidade, porque eu acredito que esse conteúdo ficou bem completo. Se não puder rever, quiser tirar alguma dúvida, coloca aqui abaixo nos comentários ou manda um e-mail, oficinadeofícios@gmail.com. Abraço, gratidão e até!